Com a palavra, vereador Zanquim. Opa, por favor. Já estava correndo. Já estava correndo o tempo. Senhor presidente, caros colegas, bom dia a todos. Estamos no mês da Páscoa. Páscoa é ressurreição, é renovação. Para mim, particularmente, é um momento muito especial, assim como o Natal e outras festas religiosas, mas porque a Páscoa faz com que a gente respire fundo e renove nossas esperanças. Mas nós temos um ovo de Páscoa não muito bom no dia 1º de abril. Porque o senhor governador Leite vai nos brindar com aumento de ICMS. Então, o nosso presente de Páscoa, mais uma vez, vereadora Gladys, mais uma vez, de novo, é aumento de impostos. Deixa eu passar uma listinha para os senhores, só para terem uma ideia, o nosso presente de Páscoa. Ovos. Qual é o tratamento do ICMS hoje de ovos? Isento, a partir da Páscoa, 12%. Flores naturais, atual, isento, a partir da Páscoa, 17%. Frutas, verduras e hortaliças, vereador Fantinel, isento, a partir da Páscoa, 12%. Estou falando de comida, hein? Comida. Leites pasteurizados tipos A, B e C, isento, a partir da Páscoa, 12%, vereador Renato. Pão francês, isento, a partir da Páscoa, 12%. Vamos lá. Carnes, peixes, erva mate, arroz, massas secas, feijão, pães, farinha de trigo e alho, todos 7%. A partir da Páscoa, todos 12%. Vamos lá, segue o baile. Produtos com 7%. Leite, açúcar, banha, café, conservas de frutas, farinha de arroz, farinha de mandioca, farinha de milho, margarina, óleos vegetais, sal e mistura para pães, todos 7%. A partir da Páscoa, 12%. Feliz Páscoa, então. Não dá mais para aguentar a criatividade tributária dos poderes executivos. O Poder Legislativo do Estado votou contra o aumento do ICMS, que era de 17% para 19,5%. Para quem não sabe, os governadores estavam aumentando o seu ICMS porque o arcabouço fiscal vindo lá do governo federal faz com que, pela média da arrecadação tributária, houvesse um ranking. Para quem arrecadasse mais, teria mais cashback tributário. E isso criou uma competição interna selvagem dos governadores, vereadora Gladys, para que a gente arrecade mais para chegar na frente para ter um cashback maior. Quem paga essa conta? O profissional liberal, a MEI, vereador Fantinel, comida, agronegócio. Estou falando de arroz, estou falando de açúcar, banha. Não pode mais. Então, a classe média, as MEIs, o profissional liberal, quem está carregando isso nas costas... Essa é uma parte. Existe um personagem da mitologia, vereador, chamado Atlas. Atlas é o que carrega o peso do mundo nas costas. Atlas é o que carrega o peso do mundo nas costas. E hoje me parece que nós, trabalhadores, empresários, microempreendedores, quem está gerando nota fiscal não está mais aguentando, vereadores. Então, o poder criativo da tributação de todos os poderes executivos estão sufocando quem produz. Se um dia vier a ser prefeito, governador ou presidente, não está na minha lista de prioridades, mas se eu for, a primeira secretaria que eu vou abrir, ou ministério, é o Ministério de Redução de Custos. Eliminar gastos.
Eu vejo e vi nas empresas, no setor privado, vereador Fantinel, lutas para reduzir custos e eliminar gastos. Jamais me esquecerei de uma conversa entre duas tias do cafezinho, estavam conversando, as tias da limpeza do cafezinho, muito queridas, e elas estavam discutindo, vereadora Gladys, sobre o pinho-sol e o pinho-bril. E uma defendia o pinho-sol, e a outra defendia o pinho-bril. E eu estava no refeitório da empresa, almoçando, e pensei, nossa, que discussão bizarra, né? Elas estão discutindo o pinho-sol e o pinho-bril. Até que uma venceu a discussão porque disse, o pinho, aí não lembro qual pinho é, vou citar aqui, o pinho-bril é mais barato e rende mais. E fica dentro do orçamento que a empresa mandou. A senhora da limpeza do cafezinho. Orçamento é dieta, cotas e restrições. É isso que a gente tem que aprender a trabalhar, com orçamento. Da onde vem o nosso dinheiro aqui, que paga todas as nossas despesas aqui? Vem do pagador de impostos, nós sabemos disso. Só que não há mais espaço, não se aguenta mais tanto imposto. O senhor pediu uma parte? Vereador Fantinel, a sua parte. Obrigado, vereador Zanquim. Peço uma parte, vereador. O senhor sempre nos alegra tanto, né, com o conhecimento que o senhor traz para nós a respeito dessa situação, que é uma situação complicada. E eu aqui tenho que ficar meio, né, tipo, com fecho na boca, né, porque a gente já está amordaçado faz tempo, né, principalmente eu. Mas eu queria dizer que o nosso excelentíssimo governador disse que o governador Sartori não sabia governar. Usou outras palavras, mas eu vou dizer que foi o que ele disse, que o governador Sartori não sabia governar. Só que eu vou dizer bem sinceramente aqui, eu acredito que os vereadores aqui que têm mais idade vão concordar comigo, que eu, na minha vida, eu não me lembro, nem na época que a inflação era 80% ao mês, eu não me lembro das coisas estarem tão caras como estão agora. Eu não me lembro. E estou falando dos itens básicos. Da comida. Comida? É. Eu não me lembro da comida estar tão cara nas prateleiras como ela está hoje. Não me lembro. Nem na época dos 80% de inflação ao mês. E aí agora aumentar mais imposto se já está caro. Quer aumentar imposto de coisas assim obsoletas, daquilo que não é extremamente necessário para o povo? Tudo bem. Não é bom, né? Ninguém gosta que aumente imposto. Mas pelo menos deixa aquele coitado, o feijão, o arroz, a batata, a cenoura, o óleo, que nem o senhor disse, né? Como é que ele vai conseguir comprar? Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fantinel, pela sua contribuição. Vereador Estela. Vereador Zanquim, é muito importante a sua colocação. Faz um tempo que eu vinha pensando na importância de trazer esse tema para dentro dessa casa legislativa, porque ela afetará todos e todas aqui no nosso estado. As medidas que o governo Leite vem tomando aqui no Rio Grande do Sul estão sendo muito negativas, tanto para a educação, tanto para diversos outros fatores aqui. E a questão da fome, é importante a gente trazer alguns dados. Você sempre traz dados nas suas falas. 14% dos gaúchos passam fome atualmente no Rio Grande do Sul. 5,4 milhões de pessoas sofrem com insegurança alimentar no nosso estado. Isso significa quase metade da população. A gente está falando de muitas pessoas, de praticamente metade, de 50% da população gaúcha, que já sofre com dificuldade para se alimentar corretamente. Então, a gente fala de impostos na comida, que farão com que essas pessoas sofram ainda mais dificuldades, podendo ter ainda mais aumento nesse 14% de pessoas que, de fato, passam fome aqui no nosso estado. Então, isso é muito cruel para as pessoas que moram aqui no Rio Grande do Sul. Obrigado a contribuição, vereadora. Então, prepare-se para o presidente de Páscoa, dia 1º de abril. Então, vira a página. Depois da Páscoa, vocês, todos nós, vamos receber essa paulada de aumento de ICMS, justamente quando todos estão falando de fome zero, reduzir a fome. O governo estadual, o senhor Leite, vai nos brindar com essa
terrível Páscoa de aumento de impostos. Na verdade, é tirar o subsídio. Havia um subsídio sobre esses. E alimento não dá para tratar dessa forma. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zanck.